Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez a mais esse episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ. E nós preparamos com muito carinho essa edição para você que está aqui nos assistindo. E hoje com duas convidadas potentes. Duas pessoas, mulheres, pretas, evangélicas e que tem em comum, são duas mulheres pretas. E elas fazem parte do MNE. Então eu vou apresentar a vocês Érica Bispo e Fezinha. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Eu vou começar pelas nossas mais velhas. Sempre. Fezinha. Quem é Fezinha? Quem é Fezinha? Fezinha é uma senhorinha de 80 anos que vem de Minas Gerais aos 8, que cresce na Venda Velha, que poucos conheceram, ou poucos conhecem agora, uma parte de São João de Meriti, onde o progresso não chegava. Por isso, Fezinha cresce sem estudar, Fezinha cresce sem se socializar, a não ser os bailes que tinham de sanfona nas barraquinhas de Pindoba. Só tinha isso. E o campo de futebol. Tinham vários campos de futebol, mas meus pais não me deixavam ir. Posso fazer uma pergunta? O que é o que é Pindoba? É um tipo de coqueiro. É um tipo de coqueiro. Grandão. É porque faz-se a barraca, né, com os paus e cobre com a pindoba. É isso. Aos 11 anos, a Fezinha conhece a Igreja Metodista. Por ser muito levada, e uma mãe doente, um irmão militar e um pai evangélico. E aí a mãe diz: leva essa menina contigo para a igreja, porque eu não posso com ela, não. Não posso correr atrás dela, e ela é muito levada. E aí eu fui para a Igreja Metodista, onde cresci, onde conheci o que era a escola dominical, onde eu conheci credo social, porque o que me faz hoje ser uma mulher ligada aos movimentos é o credo social da Igreja Metodista. Perfeito. E agora vamos para Érica. Quem é a Érica? Bom, eu gosto sempre de dizer que eu sou tia do Tomás. É o meu maior privilégio, com certeza. O Tomás é uma criança linda, maravilhosa, que tem 5 anos, muito animado. Não sei se o Tomás está me vendo, mas Tomás, beijo da tia Élica, que ele ainda não fala Érica, ele fala Élica, né? Mas, além disso também, né, eu sou a pessoa que morei em tantas casas que nem me lembro mais. Então, eu nasci em Jacarepaguá, eu cresci em Bangu, eu passei uma parte da adolescência em Valença, passei a minha juventude em Queimados, morei em Madureira, passei pela Penha, pela Vila da Penha e hoje estou morando em Anchieta. Caramba, morei em todos os lugares. Tá vendo? E trabalho em Pinheiral. Eu só ando, né? Eu só perambulo por aí. Caminhando e cantando. Exatamente, caminhando e cantando. Eu tive a oportunidade de ter a escolaridade na idade correta, né? Eu sou filha de um torneiro mecânico com uma dona de casa, inicialmente, depois que minha mãe e meu pai se separam. A minha mãe faz um concurso para merendeira da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o meu pai se torna pastor. E ele sai de casa e a gente não tem esse apoio financeiro. Quem se torna a provedora da casa é minha mãe. E ela é que brigou e que disse: Érica, vai estudar. A hora que todo mundo falava: Érica precisa trabalhar para te ajudar dentro de casa, não sei o quê. A minha mãe falou: Érica vai estudar.
E acho que eu levei isso muito a sério. Uhum. Eu fiz a minha graduação na UFRJ em letras, fiz meu mestrado em letras vernáculas na área de literaturas africanas, já estudando Guiné-Bissau na UFRJ também, terminei em 2005. E o meu doutorado é também sobre as literaturas africanas, defendido em 2013 e premiado na Guiné-Bissau, Olha aí. né, como melhor tese na área de humanidades sobre a Guiné-Bissau em 2015, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, INEP. Lindo. Né, foi a única premiada na categoria tese de doutorado. Olha aí, que Né? honra. É lindo, é lindo, é Parabéns. lindo. Então é pensar assim, a filha da merendeira se tornou doutora. Né? Perfeito. É. E você é de qual denominação religiosa? Eu me converti na Igreja Batista em 2015. Minto. 2015 foi ontem. Eu me converti em 95, aos 15 anos, Sim. na Igreja Batista. Eu migrei para a Igreja Presbiteriana, acho que 2013, provavelmente. Uhum. No contexto da pandemia, eu fiquei sem igreja, a igreja que eu frequentava fechou. E aí eu acho que foi 2022 que eu encontrei a Igreja Luterana, que é a igreja que eu estou frequentando hoje, né? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, tem 2 correntes luteranas no Brasil, né? E eu estou frequentando a Luterana da Penha. Perfeito. Né, Então atualmente. temos uma luterana e uma metodista aqui, que responsabilidade. E vocês duas têm em comum porque vocês fazem parte de uma corrente importante, que é o MNE, que é para quem não conhece, MNE é o Movimento Negro Evangélico. Isso. Vou dar a palavra para nossas mais velhas mais uma vez, Érica. Sempre. Fezinha, o que é o MNE? Bom, é um movimento negro evangélico que agrega pessoas de todas as denominações. Há muitos anos eu venho participando. Começamos em São Paulo com o Marco Davi, e ele já estava criando esse movimento. Isso tem muitos anos. Eu pertencia ao Senacora, que é a Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo. Eu era da Senacora e a Senacora alimentava financeiramente todos os movimentos evangélicos que vinham surgindo e querendo trabalhar. Então, o MNE começou aí. Depois teve um grande espaço de tempo que eu não soube mais deles. Encontrei-os outra vez aqui no Rio com o pastor Melquisedeque. Até gravamos na Rádio Boas Novas. Um dia desse a Raquel me deu a gravação que eu nunca tinha visto. Gravamos, mas eu não assisti porque na minha televisão não pegava essa TV. Aí a Raquel, eu tenho, vou te mandar. E me mandou. E foi bem legal, só que eu falei demais na gravação e aí eu não posso publicizar porque a igreja vai me cortar a orelha. Fezinha sendo fezinha. A Igreja Metodista é uma igreja que já foi muito liberal, mas hoje não. Hoje é muito restrito a fala das pessoas, as ações das pessoas. Então, eu sou bem livre, mas tenho um certo zelo por aquilo que eu sei que a igreja condena. Então, eu deixo quieto. Gostei de ver o vídeo e tal, mandei para a família, mas não publicizei. Perfeito. Eu tenho uma experiência com a Igreja Metodista, o ano era 2016, em Los Angeles, na Igreja Metodista de Los Angeles, e tinha acontecido uma chacina
a comunidade gay em Miami, se eu não me engano. Procurar na internet, aí vocês vão achar. E me chama muita atenção que na porta da igreja tinha uma frase, uma faixa. The hate is not Christian value. Ou seja, o ódio não é um valor cristão. Sim. Né? Então, ou seja, é uma mensagem tão singela, né? Uma mensagem de acolhimento. Isso. Né? Daquela igreja metodista a uma chacina, né, hedionda que tinha acontecido no outro lado do país, né? Ou seja, lá na costa leste. E então assim, aquilo marcou tanto que quando teve um assassinato de um jovem LGBT na UFRJ, um ano depois, próximo ali, 16, 17, nós fizemos uma mesma campanha em Paulo de Frontin. E nós criamos, foi uma foto bem legal, as pessoas pegaram cada pessoa pegou um papel com uma letra de uma cor, né, e nas cores da bandeira LGBTQIAPN+, e dizia assim a frase: o ódio não é um valor educacional. Né? Ou seja, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre o discurso de ódio, sobre o ódio. E agora, vocês devem enfrentar muita resistência. Como é que é ser negra e evangélica? Agora eu vou para Érica. Bom, eu acho que as gerações passam, né? A gente está aqui com duas gerações diferentes, mas a demanda e a cobrança ainda é a mesma. Se imagina sempre que uma pessoa que seja engajada de alguma forma no movimento negro, ela tenha uma relação com as religiões de matrizes africanas, né? De forma automática, de forma matemática. E eu costumo dizer que fé é uma coisa que não se explica. Exato. Fé é uma coisa que não se explica, né? E hoje a minha fé, ela está dentro do cristianismo. Tanto que não à toa, eu passei por 3 denominações diferentes. 3 denominações que são cristãs, 3 denominações que são protestantes. Mas fé é uma coisa que não se explica. E se um dia a minha fé mudar a ponto de eu migrar para um outro tipo de religião, vai ser uma questão de fé. E fé não está dentro da racionalidade. Não cabe na racionalidade. Como a fé não cabe na racionalidade? É por isso que é fé. Não cabe na racionalidade. Eu não tenho como explicar isso. O que eu posso explicar é: eu sou evangélica e não sou fundamentalista. Porque esses determinados valores que hoje existem dentro do fundamentalismo, como você acabou de falar, o ódio não é um valor cristão. Eu acredito num Cristo de amor. Um Cristo que falou para dar outra face. Um Cristo que falou para amar o inimigo. Eu não acredito num Cristo de ódio, um Cristo com arma. Como dizia o Samba da Mangueira, eu não acredito num Cristo de arma na mão. Não acredito nesse Jesus. Né? Ele não mandou matar os inimigos. E ele tinha poder para fazer isso dentro daquilo que eu acredito. Né? Então, assim, a cobrança, sim, ainda é a mesma. Mas eu acho que quando a gente explica, quando a gente fala que fé é uma coisa que não tem explicação, né, eu acho que é possível entender que aquilo que você acredita, ou que não acredita, porque também é um direito ser ateu. Claro. Né? Sim. Também é um direito ser ateu. Gente, você não vai conseguir produzir fé dentro de ninguém. Não tem como. Né? Dom de Deus, né? Dentro daquilo que a gente acredita, é um dom de Deus. Né? É uma coisa que não tem explicação. Né? Talvez se eu usasse parâmetros racionais, eu fosse praticante de outra religião ou até mesmo ateia. Mas a fé não tem explicação. E aí o movimento negro, para mim, entra como um grande bálsamo. O movimento negro evangélico, ele consegue congregar duas coisas para mim que são muito importantes. Porque a igreja evangélica que está no Brasil hoje é uma igreja que muito vem de migração dos Estados Unidos, mas que tem origem, a gente sabe, da Europa. Né? Então é uma religião do norte global, é uma religião que é branca. Quando ela não é branca, ela é embranquecida, né? Essa é que é a verdade. E a igreja que veio para o Brasil, ela é uma igreja racista, inclusive, né? E o movimento negro evangélico, ele me ajuda justamente
a juntar essas duas coisas. Entender a minha fé, que não tem explicação, e as minhas questões sociais diuturnas. Porque eu acordo e durmo, nasço e morro sendo negra. É isso. É isso. E eu queria destacar também que no nosso Todas as Vozes, muita gente tem. Algumas pessoas percebem logo de cara, mas nós temos o ictus ali, tem um peixinho ali, ó. Ali atrás, tá vendo? Eu tô vendo o mapa da África. Do mapa da África. Mas tem os dois temas, né? Tanto o mapa da África quanto o peixe, que é um símbolo cristão também. Né? É um símbolo cristão. Importante símbolo cristão. Exato. Então, assim, vamos lá. Fezinha, 2 gerações de mulheres pretas empoderadas, mas não foi fácil chegar aqui, né? Não foi fácil chegar ao 8.0. Qual foi a maior dificuldade e qual foi nessa caminhada a maior dificuldade que a senhora já passou? E qual foi a maior alegria que a senhora viu ali, que realmente a senhora percebeu como sendo muito, tendo uma contribuição, além da fé, além da questão cotidiana, além de todo o trabalho que a senhora desenvolve, né? Fala um pouquinho quais esses 2 pontos, o que mais a senhora percebeu como sendo positivo e o que maior dificuldade que ela teve que superar. Bom, positivo são os 2 negões que eu tenho lá, meus filhos, né? Hoje 2 senhores, eu já não digo mais 2 meninos, porque hoje são 2 senhores de cabeça branca. Sim. Só não tem cabelo branco porque raspam a cabeça. São 2 carecões. Muita gente não confiava que eu seria uma boa mãe. Olha, por quê? Como eu já disse lá atrás, eu era muito levada. E por ser muito levada, eu fui privada de muitas coisas. Eu não tive juventude. Porque a minha juventude, isso aí a partir dos 11, 12 anos, era só acompanhar meu pai. Eu só ia onde meu pai ia. Eu não podia me vestir como as outras meninas, porque a igreja daquele tempo podia usar esmalte vermelho, não podia usar batom, não podia um monte de coisa. Pois bem, quando eu cheguei aos 18 anos, eu conheci o que foi meu marido. E aí a minha mãe morre. A minha mãe morre e aí meu pai começa a imprensar, tem que casar, tem que casar, tem que casar, porque como é que vai... Era meu pai e meu irmão. Como é que 2 homens vão dar conta de uma moça, e uma moça ainda por cima levada? Aí eu era da igreja, mas eu fugia, eu ia para baile, eu ia para... As minhas netas adoram quando eu conto essa história. E aí, o lado negativo da minha vida foi exatamente o marido que eu tive. Porque eu nunca tinha trabalhado fora. Meu pai nunca deixou trabalhar fora, mas também não deixava estudar. Nem uma coisa, nem outra. Aos 12 anos ele me botou para aprender a bordar e aos 15 aprender a costurar. Porque isso é que era coisa de moça. Mulher. Mocinha tem que saber isso. E também passei a fazer minhas roupas, mas tinha que ser o modelo que eles determinassem. Pois bem, aí eu caso achando que eu vou ter liberdade. O cara dizia, menino novo, e ele dizia sempre que ele era de escola de samba, que ele era de não sei o quê, ele era de não sei o quê. Eu vou te levar para conhecer tudo. Lê do engano, né? Que ele sumia na sexta-feira de carnaval, voltava na quarta-feira de cinza, e brabo ainda, né? Não deixou nada em casa. Ué, mas você... Eu tive que trabalhar esses dias todos para arrumar alguma coisa.
estava trabalhando. E aí eu era obrigada a depender de irmão, depender do pai nos primeiros anos. Logo em seguida, meu pai também faleceu. E eu fiquei totalmente perdida com a morte do meu pai. Eu já tinha o meu segundo filho e não sabia o que fazer. Foi essa época que eu morei aqui. Eu morava na Rua Evaristo da Veiga, porque meu irmão tinha uma loja e meu pai quem tomava conta. Aí meu pai morreu, eu fiquei tomando conta da loja, fiquei 3 anos ali cuidando. Só que eu não tinha salário. Eu tinha casa, água, luz, mas salário não tinha. Dependia do tal. E ele não trazia nada. E então esse foi o tempo difícil da minha vida. Mas depois, voltando para São João, as casas foram demolidas. Ali era uma casa velha. Quando as casas foram demolidas, eu volto para São João, para minha casa, que era a casa dos meus pais, que por acaso eu tinha alugado para ver se arrumava mais alguma coisa, só que os inquilinos não pagavam e ainda por cima destruíram a casa toda. Mas eu vou com as crianças, na época que eu fui para lá, um tinha 5 e 3. E aí o de 5 eu boto numa escola, e aí a professora que tinha me conhecido, criança, ela me chamou e disse, olha, esse menino não adianta não, esse menino não, ele não faz nada, ele fica o dia inteiro na sala e não faz nada. Aí agora, o que eu faço? Aí falei com meu irmão, aí meu irmão fez uma porção de letrinhas. Meu irmão foi da primeira turma de pedagogia da UERJ de Caxias. Aí, isso, meu irmão estudou lá. Aí meu irmão fez as letrinhas para ele, eu dava para ele aquelas letrinhas para ele, porque eu tinha posto ele aqui na creche, aqui embaixo, numa escolinha. E com 4 anos ele aprendeu a ler, só que ele esqueceu tudo, sumiu tudo da mente dele. E aí quando eu chego lá em São João, eu boto na escola a mesma coisa, ele não faz nada. E eu não tinha INPS, não tinha nada, porque o pai era biscateiro, não tinha emprego. E eu não trabalhava fora, eu costurava para fora. E foi quando eu aprendi a fazer bolo, fazer doce, essas coisas. E dia de domingo, botava os meninos para vender no campo, para vender na rua, para conseguir alguma coisinha melhor. Esse foi o período difícil, até que... E eu estava afastada da igreja. Nesse período eu estava afastada, porque eu queria... Pensei que ele ia me levar para aquelas coisas todas, saí da igreja, mas ele não me levou para lugar nenhum. E aí um carnaval, o meu filho aí já com 10 anos, tinha um bloco lá perto dali onde eu moro hoje, o Copacabana Futebol Clube. E aí meu filho desfilou no Copacabana. Fiz uma fantasia para ele e tal, ele desfilou. E ele foi o passista mirim de São João de Meriti. Olha aí. E aí quando foi para o ano seguinte, o bloco acabou. Aí eu encontrei com um rapaz da Unido da Ponte, que era meu amigo, todo mundo ali era meu amigo, fomos criados todos juntos. Aí eu encontrei o Djalma e conversando com ele, ele disse assim, olha, vai no ensaio hoje, que eu vou te dar uma fantasia para você e uma para o seu filho. Djalma, eu não sei sambar, não faz mal, você se mete no meio da ala e sai.
Aí, por acaso, meu marido apareceu nesse dia. Eu falei com ele que tinha sido convidada para ir e tal. Ele falou, eu vou com você. Aí fomos lá para Unido da Ponte. Aí Djalma, quando me viu com ele, claro que nem me cumprimentou. Aí ficamos lá, quando acabou o ensaio, o Bino da viola, que estava concorrendo, samba enredo e tal. Aí a gente, 2 horas, parou o samba. E aí meu marido disse, vamos ficar ali no botequim, que eu não tenho dinheiro para pagar carro e não tem mais ônibus. Aí nós fomos para um botequim. Nesse botequim, tudo que você possa imaginar aconteceu. Aqueles caras suspeitos daquela época, que era bem diferente de hoje, que hoje não tem cara suspeito, hoje é tudo igual. Tudo igual. Mas naquela época não, você sabia diferenciar. Os caras vinham assim por trás de mim, me passavam a mão, enfiava a mão por aqui, e eu num desespero só. Aí de repente eu falei com Deus, não tinha com quem falar. Falava com meu marido, vamos embora. Ele dizia, não, tá bom, isso aqui tá bom, nossa, eu vou pedir mais uma caipirinha. Você não quer não? Eu, não. Aí eu falei com Deus, ele disse, olha, meu Deus, eu sei que eu estou errada, mas se você me tirar daqui, amanhã eu volto para sua casa, nunca mais eu piso numa escola de samba. Não levou 5 minutos, ele virou para trás e disse, vamos embora? Eu digo, vamos. Aí nós saímos, eu contei isso para o Tião. Aí nós saímos da escola, quando a gente estava no meio da rua, escutamos só os tiros. Deram tiro nas garrafas, quebraram as garrafas todas da prateleira. Meu Deus. Aí ele falou, olha lá, tem briga, vamos lá. Eu digo, não, pelo amor de Deus, Deus me tirou de lá agora. Aí deixa eu te falar de uma vez, amanhã eu estou voltando para a igreja. Você está maluca? Meus filhos você não leva. Eu digo, levo. Para onde eu for, eles vão comigo. Aí assim foi, eu voltei para a igreja. No domingo de manhã, eu estava lá na escola dominical. De noite eu estava lá no culto. Aí naquela época tinha noticiarista na igreja. Aí o menino disse, não vou anunciar a Fezinha como visitante não, porque ela sempre foi daqui. Ela passou uma temporada fora, mas voltou. E tal. Aí, logo a seguir, eu senti vontade de estudar. Nunca tinha pensado nisso. Me deu vontade de estudar. Mas aí eu avaliei, eu digo, eu não posso ser professora porque eu só tenho 4ª série. Até eu me formar professora vai demorar muito. Acho que eu vou fazer enfermagem. Aí fiz enfermagem. Fui lá no SAS e tal, me matriculei, fiz enfermagem. Comecei a estudar em fevereiro, em março a diretora da escola me chamou. SAS em São Mateus? SAS em São Mateus? Era em Caxias. Caxias. SAS Caxias. Aí não existia ainda o de São Mateus. Aí a diretora do patrocínio me chamou e disse assim, olha, eu estou com 2 merendeiras doentes. Você não quer vir para cá de voluntária para fazer a merenda e tal? Daqui a pouco vai ter contrato, porque naquela época o Estado contratava de 2 em 2 anos. Tinha contratado em 78, aí nós estávamos em 80. Ela disse, vai ter contrato esse ano. Tá, eu venho. Comecei a trabalhar. Mas aí eu falei com ela, você deixa eu concluir meu curso de enfermagem e tal? Pode, sim, era aula uma vez só na semana. E assim foi. E assim eu comecei a crescer. Só que outro empecilho.
eu recebia pela Caixa Escolar, eu ganhava R$1.000 por mês, 1.000 cruzeiros, né, naquele tempo. E aí, de repentemente, termino o curso de enfermagem e aí eu fui convidada para trabalhar no hospital. Mas, com 2 adolescentes em casa, era 24 por 48. Com um pai que dormia em casa uma vez na semana, não, esses meninos estão na idade de fazer besteira. Não aceitei o emprego no hospital. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu disse, vou continuar na escola. Aí a diretora, poxa, você prefere? Eu digo, olha, eu vou ganhar só esse dinheiro, mas eu aqui não gasto passagem, não gasto sapato, não gasto... Aí fiquei. Só que o meu contrato só veio em 82. Meu Deus do céu. Demorou. Fiquei até 82 de voluntária, mas foi muito bom, eu cresci muito. E nesse voluntariado a senhora foi merendeira do Nielson? Foi. Do professor Nielson. Alô, Nielson, da FEBEF Caxias. Tô aqui com a sua merendeira, hein? Ele foi meu... E ensinei a ele a ser negro. Olha aí, Nelson. Olha aí, Nelson. Ele Vou dar um declarou recado pro isso. Nelson aí. Oi, Nelson. Olha a tia Fé aqui falando de você. Lembra disso? Seu livro tá lá. Seu livro prova. O primeiro livro dele, ele dedicou a mim e disse que eu fui uma das pessoas que ensinou a ele a ser negro. Olha só que coisa, né? E a senhora hoje é personagem de um livro, Marcas da Fezinha, mas nós não vamos falar do Marcas da Fezinha, porque eu tenho uma pergunta para a Érica. Érica, você fala um pouquinho do seu trabalho no IFRJ. Você é professora lá e está no NEAB. O que é o NEAB também, para as pessoas que não conhecem? Fala um pouquinho pra gente dessa história. Lá no Campus Pinheiral nós chamamos de NEABI, que é Isso. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, em primeiro lugar, é um núcleo de estudos, é um grupo de pessoas que se reúne, em primeiro lugar, para estudar questões afro-brasileiras e questões indígenas. Então, nós sistematizamos, ao longo do tempo que eu estou lá, eu tenho 10 anos de IFRJ e 10 anos de NEABI, né? As coisas se confluem, né? Nesse meio tempo, a gente já conseguiu produzir formações para estudantes, formações para servidores, para professores. Nós conseguimos implementar no Campus Pinheiral a Semana da Consciência Negra, no mesmo modelo que a FLIDAN toma a semana inteira. A gente em Pinheiral conseguiu fazer um evento de uma semana que toma que ocupa os 3 turnos, né, que oferece atividades para diferentes grupos, níveis escolares, né? Nós temos ensino médio, pós-médio, concomitante e graduação e especialização, né? Então a gente consegue oferecer para todos os grupos. A gente mantém um grupo de estudos em que a gente consegue sentar um dia para fazer leituras coletivas ou para fazer leituras prévias ou para assistir um vídeo, para de fato ampliar a nossa formação, até porque muitos dos membros do NEABI são pessoas que são interessadas, mas não são necessariamente formadas. Não tem uma formação específica na área. Então, e isso não é empecilho para fazer parte do NEABI, justamente porque o NEABI colabora também com esse processo de formação continuada nossa, né, de todos os membros integrantes do núcleo, né? E aí, além do NEABI, a gente atua nas 3 áreas do ensino que é o que preconiza a lei dos institutos federais, né? Ensino, pesquisa e extensão. O ensino é a parte de sala de aula, né? Quais disciplinas você leciona? Eu hoje dou aula só de literatura, mas a minha formação é para literatura e língua portuguesa. Lá no Campus Pinheiral, literatura e língua portuguesa são 2 disciplinas diferentes. Como a minha especialização, a minha expertise é a literatura, eu tenho já há um bom tempo pego só turmas de literatura. Mas, de vez em quando há necessidade, eu também pego língua portuguesa. Na especialização, eu dou aula de memória,
né? Eu trabalho com o conceito de memória para a dentro da educação em direitos humanos, né? E aí eu oriento muita coisa na área de relações étnico-raciais. Essa pós-graduação é a Educação em direitos humanos. Teve um professor... Eu trabalho em duas. Acho que quando eu fui para reitor, foi um curso que nós aprovamos na minha gestão. Sim, foi na época... Foi na época do Anderson? O Anderson estava coordenador na época? Alô, Anderson de Pinheiral, deixa aqui um abraço para você, meu querido. O convite está aberto para você aqui visitar a gente. Anderson tá com a mala pronta para ir para Volta Redonda. Isso. E me tira uma dúvida, não posso deixar de falar. Ali era a fazenda dos breves. Exatamente. Vou deixar para você. Vou fazer essa provocação porque não dá para não fazer. A fazenda dos breves chamava. Para nossa audiência, quem são os breves e por que eu estou te perguntando isso? Bom, os breves são uma família escravocrata que enriqueceu com a exploração de mão de obra escravizada para o plantio de café. Era uma fazenda que tomava boa parte do que hoje é o município de Piraí, Pinheiral inteiro, e se estendia quase até Angra dos Reis, se não até Angra dos Reis, pegava até o porto de Bracuí. Existe uma história de um período em que já era proibido o tráfico negreiro, então não podia chegar navio... No Valongo. Né, no Valongo. Então... o tráfico negreiro a gente sabe que continuou, apesar da lei ter proibido. Lei inglês para inglês ver. É famoso, literalmente, lei para inglês ver. E aí o navio não chegava no porto do Castro Valongo, chegava no porto do Bracuí. E aí, num determinado dia, que não sei se foi uma fiscalização, vou chamar de fiscalização porque eu não sei qual era o termo da época. Um determinado dia tinha uma fiscalização e não preferiram naufragar o navio com todas as pessoas que tinham sido sequestradas do continente africano dentro do navio e matar estas pessoas no lugar de aportar e pagar multa e libertar aquelas pessoas. A vida das pessoas não valia nada. A minha especialidade é literaturas africanas de língua portuguesa, é o outro lado do Atlântico. E as independências dos países africanos de língua portuguesa, elas têm em média 50 anos. A maioria completou 50 anos esse ano, Guiné-Bissau completou 52. Algumas pessoas às vezes questionam se valeu a pena a independência. Fazendo uma comparação, que é anacrônica, eu sei que é anacrônica, mas o não ter independência é análogo a ser escravizado. É essa situação em que a sua vida não vale. Você não é uma pessoa. Vale mais a pena naufragar um navio que provavelmente tinha 300 pessoas ali dentro, no lugar de pagar uma multa. Você não tem um valor, você não vale uma multa. E quando a primeira essa experiência, você já teve, seja do campus ou seja da cidade, porque essas marcas não desaparecem, né? E tem um prédio lá lindíssimo da época dessa época, né, do Brasil. Como é que você já se deparou com alguma situação dessa que você possa remeter a essa, ou já percebeu alguma saudade de pessoas? Você vê, por exemplo, na questão do Brasil Imperial, tem uma turma aí que se deixar, volta o Brasil, se volta sem império. E se deixar, volta a ser escravocrata também. Pois mas você percebe resquícios disso lá em Pinheiral? Eu acho que o principal resquício disso em Pinheiral é o quanto várias pessoas ainda se levantam contra as manifestações ligadas ao NEABI. Então o quanto apesar da gente conseguir fazer muita coisa, a gente também tem uma resistência muito grande e muita gente que nega a existência do racismo, que nega que a escravidão foi uma coisa ruim. Tem gente que diz que a escravidão no Brasil foi branda, não foi tão complicada, que não existe racismo no Brasil, que racismo é mimimi,
que isso é coisa que só tem na cabeça de preto, né? Só que quando a gente olha os dados concretos, onde é que se concentra, qual o perfil racial dos alunos que mais são reprovados? Por acaso é preto, né? Qual é o perfil racial dos alunos que estão mais marginalizados financeiramente, mais vulneráveis financeiramente? Por acaso, né, é preto. Qual é o perfil racial da menor parte dos professores, docentes do campus? É preto. Então, olhando para esses dados, o racismo não é uma coisa que está só na cabeça de algumas pessoas, não. O racismo é algo que é concreto, que está materializado. Ele pode não estar presente, às vezes, na fala de chamar uma pessoa de macaco, por exemplo, mas ele está ali, explícito, o tempo inteiro. Tá na hora que a gente, que uma pessoa como eu é perguntada se é professora. Por que eu não posso ser professora? Ah, você tem doutorado mesmo? Mas o seu doutorado é de verdade? Você acredita que lá na minha essa coisa do racismo é incrível? Lá eu lembro que nessa confusão toda, um dia meu professor, eu me doutorei pela Federal do Rio Grande do Sul, de URGS. E aí me ligaram lá da URGS, 51, sei lá, da faculdade. Era meu professor, que na época orientador e tal, ele me ligou. Falou, Rod, estão ligando pra cá pra saber se você... É doutor de verdade. É doutor mesmo, se doutorou por aqui. Eu falei, fala o quê? Eu falo, Valdenir, um abraço. Eu falei, fala o que você quiser falar, ué. Por que vou fazer o quê? Não comprei. Não comprei. Eu estudei. Passei estudei, escrevi num tempo que não tinha inteligência artificial. Tive que falar. Fiz peregrinação de biblioteca em biblioteca física. Um abraço para todo mundo da Federal Rio Grande do Sul. Um abraço, uma cidade também. E onde surgiu, Porto Alegre, onde surgiu o Dia da Consciência Negra, né? Da história. Não sabia. Surgiu no Sul. Essa ideia, a ideia do 20 de novembro surge lá, mas é uma outra história. Mas voltando, então, é uma cidade que ainda, por exemplo, eu estive em Selma, no Alabama. Eu sempre gosto de citar essa história de Selma. Visitei as igrejas onde Martin Luther King organizou a marcha para o Domingo Sangrento. Conversei com pastores, com mais de um pastor que caminharam ao lado do Luther King. Então você recebeu em primeira um testemunho de pastores batistas ou de outras denominações evangélicas. E o que me chama muito a atenção é que a ponte até hoje chama Petrus, eu não lembro, Bridge. E esse Petrus é um general, foi um general da guerra da secessão do Sul. Ele dá o nome da ponte, né? E até hoje o nome da ponte é Petrus, ou seja... A gente tem aqui no Rio de Janeiro a ponte Presidente Costa Silva. Então, é a ponte... E esse Petrus era ele era um grande... Como é que é? Grande dragão, acho. Que é o mais alto nível da Ku Klux Klan. Uau! Então, assim, a ponte ainda hoje, 2025, se você for lá, isso quer dizer alguma coisa. Sim. Né? A ponte que está escrito estampado enorme na cidade. Não à toa, o nome da rua do Campus Pinheiral é Rua José Breves. Não é Rua do Jongo, não é rua do nome de nenhum dos escravizados, não é rua da plantação de café. E lá é a capital nacional, mundial do jongo. Sim, mas o jongo... Fatinha do jongo de Pinheiral, um abraço, minha filha. Estou te aguardando aqui, Fatinha. Fatinha querida, um grande beijo. Né? Pois é, então assim, tá lá, né? Borba Gato, São Paulo, e por aí vai. Os marcos, eles continuam sendo marcos coloniais. E aí, quando eu falo coloniais no sentido macro, não só do período colonial brasileiro, mas de uma ideia de uma colonização que permanece mesmo depois da independência. E aí, fazendo essa virada, né? Ou seja, é bacana você contar essa experiência, essa tua experiência, essa vivência de uma mulher preta num Instituto Federal, doutora, que tem que se, às vezes tem que se... não está escrito essas coisas na testa, né? Você tem que se impor. Né? Tem que se impor, né? Como né, Fezinha? Tem que se impor. Não é? 80 anos depois mudou alguma coisa, Fezinha? O racismo é o mesmo, né? O racismo é o mesmo.
Racismo é o mesmo. O que mudou é a compreensão do racismo. Como assim, Fezinha? Me explica. Porque agora as pessoas compreendem mais. Uhum. Podem até não aceitar, mas sabem da realidade do racismo. Uhum. Eu acho muito interessante o meu filho Leonardo, que é o mais velho, ele não se envolve. Mas ele tem consciência, ele sabe tudo sobre. Ele ajudou a fundar a Pastoral de Combate ao Racismo. Hoje ele não está mais na igreja, mas ele caminhou durante muito tempo. Uhum. E ele sempre diz isso. Ele diz: olha, mãe, eu admiro você continuar insistindo, porque é uma conversa que as pessoas não querem ouvir. É um assunto que as pessoas não querem ouvir. Ou você fica do lado dos radicais, aqueles que brigam mesmo por causa do racismo, como a gente tem amigos que não falam que vai clarear, vai enegrecer. A gente tem amigos assim. Se você disser, não sei o que, claro que é. Claro não. Nego que é. Quer dizer, eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que a gente precisa ser o que eu disse para você no começo da nossa conversa ali. Persistente. Você não deu confiança para ninguém que disse que você era isso, aquilo ou aquilo outro. Você persistiu. Você tem uma meta, você vai atrás dela. Eu fiz isso na vida. A minha meta, primeira, era formar meus filhos. Fale quem quiser. Vão ser vagabundo, vão ser isso, vão ser aquilo, não quero saber. Olha, vocês têm que estudar e têm que ser os melhores. Não aceito nota baixa. Quero nota boa. Eu não sei nem direito o que vocês estão estudando, mas eu quero ver lá. Tem que ter a nota. Eu quero ver a nota. Tá certo. Naquela época a nota era que contava, então assim foi. Quando meu filho, aos 17 anos, estava no último ano do 2º grau e, mãe, vou fazer vestibular para rural. Menino, o que você vai fazer na rural? Você não pega numa enxada. O quintal está aí cheio de mato. Se eu não pagar alguém para capinar, você não... mãe, eu vou para rural, eu vou fazer agronomia. Foi. Fez o vestibular, naquele tempo não tinha pré, não tinha nada. Ele estava no 3º ano, fez o vestibular e passou. Nossa, mãe, como eu ouvi crítica. Tu vai soltar esse menino na rural, botar esse menino para trabalhar nas sendas, botar esse menino aí na... Marrequinho. Era Melhor ser marrequinho. Vai mandar esse menino para a faculdade, nego na faculdade. Fazer o quê? É para carregar maconha para os brancos e servir de mulher para os brancos. Graças a Deus, não deu nada disso. Está aí um grande homem. Até hoje, ele formou em 95 e até hoje o pessoal da rural convive com ele. Graças a Deus. Professores, os alunos daquele tempo, os que foram chegando, porque também o bichão ficou lá 9 anos. Eita! Eram 4 anos e meio, mas veio da escola pública, fez contabilidade no 2º grau e vai fazer agronomia, não sabia nada de muitas coisas. Mas deu tudo certo e ainda por cima tocando violão maravilhosamente bem. Com aquele violão ele conquistou toda a rural
E ainda me chama o hoje presidente do Brasil para ser padrinho dele. Sim. Sim. Só, que coisa linda. Foi. O cara tinha perdido a eleição, estava todo borocochô, e aí chama para ser padrinho dele. Tranquilamente. Então, todas essas coisas são que me botam para cima. Perfeito. E aí, depois que ele se forma, o irmão começou a fazer o ERJ, mas o irmão era meio desanimado e eu não podia manter 2 na faculdade. Aí ele acabou fazendo prova para a Polícia Militar e foi para a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Novo também. Sai já aspirante, tenente. Com 32 anos ele é capitão da PM. Os 2 filhos encaminhados. Graças a Deus. Aí eu vou estudar. Olha só. Cumpriu a missão? Cumpri minha missão, aí fui estudar. Não fui assim porque eu quis, não. Fui também na força. Fiz o curso de professora, né? Formação de professores, porque uma professora me fez um desaforo. E aí eu disse para ela que se eu quisesse, eu também seria professora. Servente. Não dou confiança para servente, não. Sim, senhora. Fui lá no Murilo Braga e me inscrevi para o 2º grau, já tinha feito de 5ª a 8ª. Fui lá, me inscrevi, fui para o Instituto de Educação. E aí o primeiro concurso que teve para Caxias, eu estava no 3º ano, fiz prova para Caxias, passei e ainda dei a minha prova para essa professora tirar as notas, tirar os resultados para fazer prova para São João. E ela não passou. Olha aí. É a branquitude se revelando desde sempre, né? Sim. Meu Deus do céu. Mas eu fui numa boa, estudei. Aí depois, já na igreja eu caminhava. E um dia me chamaram, me mandaram um telegrama para eu ser referência nacional no combate ao racismo. Eu disse que não posso fazer isso não, gente. Eu trabalho, não tenho tempo, como é que eu vou ficar à disposição? Não tem salário, não tem nada. Aí não, você vai. Aí quando eu vim a São Paulo para tomar posse, que a sede da Igreja Metodista é em São Paulo. Aí quando eu vim para tomar posse, o referência era um professor da USP, muito meu amigo na época. Ele hoje abandonou tudo, a gente não sabe nem notícia dele. Mas ele que era o referência nacional. Aí quando eu fui fazer a minha fala, eu disse que eu não tinha nenhuma formação acadêmica, mas eu tinha uma formação da vida. Me escolheram por causa da minha caminhada e tal, e tal. Aí o bispo disse: você não tem formação? Por quê? Eu posso. Você conhece a minha vida. Você sabe que eu formei 2 filhos. Eu não tenho marido, não tenho... Aí ele falou: mas a Igreja Metodista tem tantas faculdades. Escolhe uma que você queira que eu te dou a bolsa. Aí, bom, aonde o senhor me der, eu vou. É claro que eu ia no Rio de Janeiro, porque... Claro, perto de casa. Perto de casa. Aí fui no Bennett. Aí quando cheguei lá, eles disseram: não, isso não é assim não. Para você ganhar, o bispo disse que dá a bolsa, mas você tem que fazer o vestibular.
Eu digo, "Ih, ferrou." Danou-se. E agora, o vestibular? Mas eu fiz. Aí, nesse tempo, nesse período todo, aconteceu a história do governo, desse negócio lá dos direitos humanos. E aí, quando acontece a história dos direitos humanos, de repente chega um e-mail para o meu filho, que eu nem tinha computador, não tinha nada. Chegou um e-mail para o meu filho dizendo que eu tinha que vir a Brasília no dia 19 de dezembro, eu nunca me esqueço, porque eu tinha sido escolhida como Direitos Humanos 2001, na categoria livre. Aí meu filho, mãe, vem aqui que eu tenho um negócio aqui, eu não estou entendendo. Estão dizendo que você vai ter que ir a Brasília, receber um prêmio, não sei o quê. Eu digo, eu? É, mãe, você foi escolhida Direitos Humanos 2001. Ai, Jesus amado. Aí eu ligo para o Santana, lá em São Paulo, lá em Piracicaba. O Santana, que conversa é essa? Ele disse, ih, menina, eu queria te fazer uma surpresa, mas, ó, se arruma bem bonita e vem que a Secretaria a Superintendência de Direitos Humanos vai te mandar passagem, vai mandar tudo para você vir e você vai receber o diploma das mãos do presidente da República. Eu disse, que isso, gente? Faz isso comigo não, Santana. Ué, tá feito. Eu não tenho nada com isso. Você falou lá, o homem gostou. Aí assim foi. Aí eu recebi o prêmio, um diploma, uma medalha. Eu nem sabia que era o presidente que estava me dando, nem estava lá, Casa Civil, não sei o quê. Esse último presidente que teve. O Bolsonaro? Não, não. O Temer? O Lula? A Dilma? Antes. Antes. Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique. Tô eu andando pra trás, assim. Último? Tô eu catando. É porque ele foi o último dos 2001. moicanos. Foi. 2001, Fernando Porque Henrique Cardoso. depois entrou o PT, né? E é isso aí. Aí ele, olha pra lá, tá gravando. Aí eu não tô vendo nada. De gravação, essas coisas, sabia quando eu vi os homens com aquela coisa nas costas. Câmera gigante. Eu não sei. Sim, senhor. Então, eu não tenho mais a fita, né? Mas foi horrível. Eu saí fazendo 1001 coisa feia lá Aí tá bom. Aí quando eu vi que eu tinha passado no tal vestibular, eu fiquei quietinha, não vou saber o resultado, que aí eles vão anular isso aí, eu não vou precisar estudar, que nada, mandaram me chamar em casa. Eita! Aí eu tive que ir, né? Fui, estudei, o bispo realmente me deu a bolsa. Eu só perdi a bolsa no último período porque fiquei reprovada. Mas fiquei reprovada pela segunda vez. A primeira vez eu fiquei numa matéria só, eles deram um jeito e me passaram. Mas a segunda vez, aí eu fiquei em mais de uma, aí fiquei reprovada, perdi a bolsa, a direção da faculdade já era outra, aí não aceitou mais a bolsa, mas acaba que o diretor da faculdade era meu amigo de aventuras. Eita. Aí ele disse, você ganha salário mínimo? Eu digo, ganho salário mínimo. Então você só vai pagar metade. Eu vou dar um jeito aqui, vou fazer para você pagar metade. Aí assim foi, eu me formei pagando a metade. Graças a Deus. Graças a Deus. Formou em quê? Teologia. Então, Nossa. aí a senhora citou a USP, né? Nessa conversa, a senhora citou, eu vou seguir agora. E me apontou pra mim.
Então, Érica, nos conte aqui o que aconteceu. Abre aí o que aconteceu. Você fez um concurso público para a Universidade de São Paulo. Conta pra gente essa experiência. Bom, no final de 2023, a USP abre uma vaga, né? Eu me inscrevo, o concurso acontece em junho, e eu passei em primeiro lugar. E a USP não tem aproveitamento para além do primeiro lugar, eles só aproveitam o primeiro lugar que é indicado. Eu fui indicada pelos 5 avaliadores. Esse modelo de provas, esse modelo de concurso, é um modelo que tem 3 fases: prova escrita, memorial. Lá eles não trabalham com prova de título, eles trabalham com prova de memorial e prova de aula. Eu tive a maior nota tanto na prova escrita quanto no memorial, e eu tive a segunda maior nota na prova de aula. E eu tive as 5 indicações. Eu tive a maior nota com todos os professores, e todos os professores me indicaram para a vaga, né? Eu concorri, na época, nós fomos 9 candidatos que comparecemos. Eu fui a única candidata preta a comparecer à prova. 8 candidatos brancos. Depois do resultado, 6 desses 8 entraram com um recurso coletivo pedindo a anulação do concurso. Dentre outras coisas no recurso, eles questionavam a minha capacidade para ser professora da USP. Quando eu li o recurso, foi a parte que me doeu de verdade. Eu fiquei triste, eu fiquei para baixo, eu fiquei magoadíssima com isso. E o que foi acolhido pela Procuradoria da USP foi a ideia de uma amizade íntima com 2 professoras da banca. E aí eles colocam como provas algumas fotos, 6 fotos para ser exata, que são fotos em grupos, em eventos diferentes, todos eles em congressos, em eventos acadêmicos, momentos de lazer em congressos. Tem foto em Moçambique, por exemplo, de um jantar em que uma escritora moçambicana convidou os pesquisadores da obra dela para jantar, e aí nós tiramos uma foto, né? Tem fotos em Natal, né? Tem fotos que foi Afrolique de Natal, tem fotos no Rio de Janeiro. Então, assim, com base nessas fotos, a Procuradoria da USP chegou à conclusão, né, de que eu tinha uma amizade íntima com as professoras, e por conta disso anulou o concurso. Eu faço uma leitura para mim é muito difícil não fazer a leitura desse recurso como um recurso discriminatório, que não consegue admitir que uma mulher negra tenha maior nota do que de 9 pessoas, de 9 candidatos. Quando eu comparo os currículos ali, eu tenho 10 anos a mais de formação, eu sou 10 anos mais velha do que todo mundo, logicamente eu tenho 10 anos a mais de currículo, né? Eu tenho maior produção do que todo mundo ali, né? Então, o que faz essas pessoas questionarem a minha capacidade? Eu só consigo fazer a leitura de que eles olham para mim e conseguem me enxergar como servente da faculdade, como secretária talvez, mas como professora não. E era cadeira de literaturas africanas de língua portuguesa, né? Me tira uma dúvida, como é que foi para você? Eu tô aqui quase chorando ouvindo essa, de verdade, muito emocionado. Como é que foi para você? Porque a gente passou em concurso, você passou em concurso pro Instituto, eu passei em concurso pro Instituto, ela passou em concurso lá, fez a prova e tudo mais. Você cria uma expectativa, é uma mudança de vida, né? Você tem que se planejar. É a Universidade de São Paulo, é a USP, uma das mais importantes e prestigiadas universidades do Brasil, daí das Américas. Talvez abaixo da linha do Equador do planeta Terra. Como é que você se sentiu? Como é que foi você começou a falar um pouquinho de quando leu o processo. Uhum. Mas como é que foi como é que você se sentiu dessa expectativa e a frustração dessa expectativa? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho.
Eu passei em 6 concursos públicos na minha vida, eu tomei posse em 5 deles. Passei 2 vezes para professora do Estado. Eu fui revisora de textos como técnica administrativa na UFRJ, eu fui professora de Angra dos Reis. Eu passei como professora para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E nunca deu errado, né? Você é aprovado, você espera um prazo, você faz os exames médicos, apresenta a documentação e é chamado, né? E eu não esperava que esse concurso fosse ser anulado. Eu estou acostumada com a coisa federal, em que a instituição defende o concurso, defende a vaga, defende a banca. E eu senti que não importava. Não faz diferença. Eu senti, a minha sensação foi de descaso e eu me senti muito frustrada diante disso. Uma violência. Foi uma violência muito grande. Justamente por isso, a USP é a universidade brasileira, é a única universidade brasileira que consta entre as 100 melhores universidades do mundo. É a maior universidade da América Latina. É a melhor universidade da América Latina. Ela tem títulos impressionantes. E aí é justamente dentro da USP que há esse descaso com o concurso público e até mesmo com o dinheiro público. A gente está acostumado a trabalhar com coisa pública, a gente responde pelo dinheiro público que é usado e o concurso custa um valor. E aí você joga isso fora. É isso mesmo? Então, assim, para mim foi uma sensação de incredulidade com um misto de frustração. E agora que passou um tempo, o concurso foi anulado em março, a gente está em outubro, né? Deu o quê? 6, 7 meses, né? Tá me batendo a tristeza, de fato. Agora que tá vindo o momento de luto, de tristeza, de sentir assim, perdi na fraude. Porque o mérito eu tive. Eu não fui favorecida como era o argumento ali apresentado pelos candidatos que assinaram o recurso. E esse caso chegou ao Ministério Público? Esse grupo que chegou ao Ministério Público e chegou ao Ministério Público de São Paulo pelos próprios signatários do recurso. Eles mandaram o recurso dentro da USP e mandaram para o Ministério Público. E a conclusão do Ministério Público foi muito diferente. Por quê? O Ministério Público, em primeiro lugar, investigou todo mundo. Eu respondi ao Ministério Público, toda a banca respondeu ao Ministério Público, todo mundo que estava rolado ali como sendo protagonista daquela narrativa foi investigado. E a conclusão do Ministério Público foi de que não houve improbidade administrativa. Ou seja, nenhum agente público agiu de forma a prejudicar o concurso. Sim. Né, a favorecer ninguém. Em outras palavras, se não houve prejuízo à coisa pública, qual é a razão para anular um concurso? Não tem. Não tem, verdade. Não tem. E quais medidas, eu sei, claro que você está sendo bem assistida por advogados, quais são as medidas que você pensa? Porque isso, primeiro que o que não sai da minha cabeça é a questão do racismo institucional. Primeiro, eu acho que a USP tem um modelo interno de pontuação para heteroidentificação, coisa do tipo. Eles chamam de pontuação diferenciada, eles não têm reserva de vagas. Tem reserva de vagas, né? Não. Primeiro ponto, é um ponto para se modernizar, né? Uma instituição tão renomada, tão prestigiada. Alô, Universidade de São Paulo. Alô, reitor da Universidade de São Paulo. Importante atualizar a sua instituição, né? Porque a aplicação claro que é uma lei federal, mas vale para o país inteiro, devia, né? Uma universidade estadual, a Universidade de São Paulo, a universidade devia se atualizar, né? Modernizar seus instrumentos de avaliação para contratação e concurso público de professores, para que situações como o da Érica
não venha a acontecer. Isso é um absurdo. E penso até que caberia, após a conclusão, uma retratação da própria universidade a isso que você está passando, né? Porque você é um profissional, uma pessoa que se preparou, Fezinha, num nível lá em cima, doutora. Você chegou a fazer pós-doc? Tenho um pós-doc, estou com um segundo pós-doc engatilhado. Tem um estágio de pós-doutorado, faz ali um trabalho, tem uma vida dedicada, ela falou aqui, ensino, pesquisa e extensão, e aí você faz uma prova, passa em primeiro lugar, você não está na vaga reservada, você não está na lista da vaga reservada para cota. Você está em primeiro lugar entre todas as candidatas. E aí chega nessa situação, meu Deus do céu, eu fico como um professor, assim como seu colega aqui no Instituto Federal, muito envergonhado que no meu país, né, professores sejam tratados dessa forma. E ainda mais no contexto em que o Ministério Público, que é um órgão absolutamente... O Ministério Público do Estado de São Paulo, provavelmente. Sim. Fez com toda a lisura e independência do MP, identificou que não houve nada. Se não houve nada, por que foi cancelado? Isso é um absurdo. O Estado de São Paulo, acho que ele deve um pedido de desculpas no mínimo e uma reparação financeira também, porque pelo que você está passando. Então realmente é um absurdo inimaginável. É algo que a gente tem que ter, nós que estamos aí comprometidos com a pauta, precisamos sempre estar apoiando, dando voz e trazer reflexão, né, à própria universidade, porque isso não pode acontecer, né? Acho que houve uma modernização, a renovação das cotas, pensando nas cotas na política afirmativa. A renovação significa que a sociedade, em certa medida, com mais diversidade, que é o Congresso Nacional, né, na representação, já consegue aprovar a renovação das cotas. Então a sociedade entende ainda que é importante. E entendo que uma professora negra, qualificada, lecionando disciplina de literatura, é de literatura africana. Né? Então uma disciplina específica, e não é porque você é uma mulher negra, é porque você tem a qualificação para exercer lecionar aquela disciplina. Está tudo errado. Desculpa, está tudo errado nesse caso. Então acho que a justiça você fez bem, como uma mulher esclarecida, buscar a justiça, cria uma frustração para você, para sua família, um constrangimento, né? Tenho visto nas redes sociais os movimentos aí de apoio, né, a essa causa, e que somos todos Érica, porque isso não pode está acontecendo mais no Brasil de hoje. Então queria também aqui prestar minha solidariedade. Acho que abrir esse espaço do microfone para você, caso você queira, fique à vontade aqui também, né? Caso você queira compartilhar um ponto de vista. Se tivesse mais um minutinho, eu Claro, pedi justamente isso. Primeiro, aproveitando o gancho do que você está falando, sobre a reparação e a retratação, eu deixo na mão dos meus advogados. Sim. Hoje, o que eu acho que é a grande luta é o direito à vaga. Então, juridicamente, a gente está pedindo a anulação da decisão do Conselho Universitário. E, além disso, a USP, tanto esse descaso que eu falei antes da USP, chegou ao ponto de abrir novamente essa vaga. Ou seja, a USP não está interessada em mim. Tanto que abriu de novo a vaga como se a questão já tivesse resolvida. E uma outra coisa para fechar isso é o seguinte: a própria Defensoria Pública de São Paulo tá abrindo uma ação coletiva questionando a USP da não reserva de vagas nessa leva última de concursos. Sim. A gente sabe que as universidades têm muito dessa coisa dos ciclos, da quantidade de concursos que abrem numa determinada época, e entre 2022 e agora houve uma grande quantidade de vagas da USP e nenhuma delas reservada. Então, a Defensoria Pública tem questionado isso, né? E eu acho que essa também é uma pauta muito importante para a opinião pública, para requerer da USP essa reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, porque essa é uma representação
ínfima no quadro de docentes da Universidade de São Paulo. E como é que os alunos que os prejudicados sempre são os alunos? Sim. Sempre são os alunos. Né? Nesses movimentos, eles às vezes são induzidos, são em situações e tal. Os prejudicados sempre são os alunos. Porque o servidor está lá com o salário no dia e tal, né? Não quer dizer que não seja justa a manifestação, sempre é necessária, mas os prejudicados, de uma maneira geral, são sempre os alunos. Como é que é a reação dos alunos? Bom, tem Lá duas da USP. coisas, tem duas reações, né? A primeira é a seguinte: antes de eu publicizar o caso, havia simplesmente a falta de professor, porque havia a expectativa da contratação de um professor, houve a previsão de disciplinas para mim e houve essa frustração desse fechamento. Provavelmente essas disciplinas foram simplesmente fechadas porque elas eram optativas. Sim. Depois que eu publicizei, houve uma grande comoção dentro da FEFELESH. FEFELESH é o quê? É a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é onde está o curso de letras, né? Onde está o setor, a área de literaturas africanas de língua portuguesa, questionando duas coisas: questionando a própria anulação do concurso, que gera essa falta de professor, e questionando o lugar dessa mulher negra, que poderia estar nesse espaço aqui, ocupando um lugar de excelência, que é um lugar de poder social, quando a gente pensa no lugar de professor universitário, e que não está, e que tem esse direito negado. Então, há hoje um grande questionamento dentro da FEFELESH em relação a isso, né? Justamente porque agora é que os alunos tomaram ciência de forma mais ampla que esse concurso aconteceu e que ele foi anulado. Um absurdo completo. Você não está pedindo nenhum favor. Não. O Estado de São Paulo, quando abre o concurso, abre porque tem um PPC aprovado no próprio Conselho Universitário da Universidade, e passou certamente para os próprios conselhos internos, e que demandaram esse docente, né, esse cargo lá na universidade. Eu manifesto aqui total apoio à sua situação, que puder ser útil. A gente andou compartilhando nas redes sociais para dar visibilidade ao caso, mas é isso, realmente cada vez mais passa o prazo, né, Fezinha? E a gente vai ser surpreendido aí com essas. E a senhora, Fezinha, o que a senhora acha desse caso da Érica? É aquilo que a gente vem batendo sempre nessa tecla. Por mais que se lute, a questão continua. Racismo é institucional e é também essa questão de não tem uma ordenança maior, porque se tivesse, a gente tem visto aí o Frei Davi criar grandes problemas, né, por conta da Educafro. Mas se nós observarmos, a Educafro ainda não chegou no top. Ainda não conseguiu chegar. Por quê? Porque sempre tem alguém que refreia. E como é que a senhora vê como é que o MNE enxerga, como é que uma mulher negra evangélica que está tentando entrar na USP passou por esse problema? Como é que vocês do MNE enxergam isso? Olha, nós enxergamos com solidariedade, né? Porque nós não temos um poder que possa ajudar. Não temos. Se nós olharmos as pessoas que compõem o MNE, as pessoas de luta, porque geralmente os que têm poder, eles têm um nome no MNE, mas a luta é daqueles que não têm, não é? E aí a gente fica na solidariedade e fica torcendo para que dê tudo certo nos meios por onde ela está procurando, porque ela está procurando o lugar certo.
Sim, que é a justiça. É a justiça. Perfeito. E aí Exatamente. sobre o MNE, eu acho que vale o seguinte: no dia que saiu a anulação, dia 18 de março, a pessoa que chorou comigo, né, foi a Raquel, que é do grupo gestor do MNE. Sim. Ela me telefonou e ela chorava do outro lado do telefone. Chorar mesmo, eu tô aqui. Né? Então, o MNE para mim foi o abraço, foi aquilo que não foi o acolhimento, Sim. foi o apoio, foi a indignação coletiva, né? E que às vezes parece que não tem um poder, e que assim, não tem um poder real nas instâncias sociais, Claro. mas ele tem um grande Exatamente. poder interno. Sim, O poder que me sim. faz acreditar que vale a pena continuar lutando. Sim. Né? Então, por exemplo, no grupo a Gisele, que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem me dado um apoio incrível também, repostando, cobrando posicionamentos de pessoas. A Andressa, que é do grupo gestor, Sim. tem colaborado comigo de forma muito pessoal. Alô, E Andressa. muita gente tem curtido, tem comentado para chamar pessoas para comentarem aquilo ali. E a partir disso, eu cheguei a conversar isso com uma pessoa que me chamou no privado, e eu tenho tentado dar atenção a todo mundo, né? Dar alguma resposta, pelo menos, para todo mundo. Eu falei para ela, se esse vídeo viralizou, é porque pessoas comuns comentaram, se solidarizaram, curtiram, compartilharam, e aí virou react de pessoas que eram influencers. Sim. Então, o MNE foi o primeiro espaço em que eu fui abraçada. Entendi. Foi o primeiro lugar para onde eu mandei, olha, fiz essa postagem aqui, me ajudem. Foi o primeiro lugar em que eu pedi oração Sim. quando houve a iminência da anulação do concurso. E foi um dos primeiros lugares em que eu comemorei a aprovação para o concurso. Entendi. E para quem quer saber mais da sua história, Érica, tem uma rede social que a pessoa possa se achar na internet? Qual é o seu Instagram? Eu acho que principalmente no Instagram, o meu Instagram é Érica_Bispo, Érica com C de casa. Você acha uma sequência de vídeos. Hoje aqui que a gente está gravando tem 4, mas o plano é chegar a 6, contando essa história da USP, né? Com essas informações, e talvez depois desses 6 iniciais existam outros para elucidar, ajudar a entender alguma outra coisa ou responder alguma questão que tenha surgido a partir daí. Aluna EAB do IFRJ. Vamos falar desse caso da Érica, com um caso de estudo, né? Sim, Um caso de sim. estudo aí. Acho que é importante a gente articular e conversar mais sobre esse caso, agora que, né, também está transitando aqui nesse espaço. Fezinha, seu rede social para quem quiser saber da senhora. Como é que acha a senhora na internet? Ih, rapaz, Deus. sabe que nem eu sei. É igual o Lula. O Lula também assim, rede social. É Lula. É tão famosa igual o Lula. As pessoas me acham, esses dias até aquele secretário lá de cultura me perguntou assim, senta aí, me conta a sua vida. Eita. Aí eu disse assim, olha, agora eu não posso. Agora eu não posso, porque meu netinho está na hora de sair do curso e eu vou buscá-lo. Uhum. Aí ele, mas eu conheço todo mundo aqui, só não conheço a senhora. Eita. Aí eu disse assim, olha, eu vou te mandar uma gravação que eu tenho e tem toda a história da minha vida. Aí eu mandei para ele um texto que o autor, né, do meu livro, ele fez todo um trabalho sobre a minha vida. Aí eu mandei para ele. Então, eu mesmo não sei, os outros é que sabem. Tá certo. O livro que ela está se referindo é um livro
que ela é a personagem, chama Marcas da Fezinha. Está nas livrarias aí, busquem na internet para vocês comprarem. É um sucesso. Então, gente, olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi um papo super bacana. E queria, sobretudo, agradecer a você que tem assistido a gente, que prestigiou com a audiência, com a sua atenção. Espero que tenha sido uma experiência tão boa para você quanto está sendo para mim. Então, desejo aqui sucesso a vocês duas e vamos em frente, vamos caminhando. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, principalmente nesse meu momento de vida tão específico. Pois é. Perfeito, então. Obrigado, Fezinha. Eu que agradeço. A minha expertise não é tanta, mas naquilo que a minha vida me impulsiona, nós estamos juntos. É isso. Sempre. Obrigado. Né? Estamos juntos, contigo. Obrigado. Contigo. Amém. O nosso Deus é o mesmo, é aquele que nos traz toda uma força, tanto para lutar numa situação como essa, como na situação da minha vida, e nos faz vencedores. Eu digo que hoje eu sou vencedora. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu estaria aqui fazendo declarações como as que fiz, sem raiva de ninguém, sem nada, só agradecida. E vamos, para a gente fechar, uma passagem da Bíblia. Para esse momento. Para ela. Uma passagem para ela. É isso, pelo que Ser ela está forte dizendo e agora. corajoso. Não temas nem te desanimes. Exatamente. E aquela que todo mundo fala, né? Que é bem... Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Você tudo pode, eu tudo posso, Rodney tudo pode, o amigo tudo pode. Porque a nossa confiança está além de nós. E eu não digo que tem nome, porque o sagrado é alguma coisa muito pessoal. É o sagrado de cada um, mas é o sagrado que está além de nós. É o sagrado que vê, que ouve, que direciona, que faz você, às vezes, opa, não vai para lá não, vem para cá. Você mesmo não sabe por que você mudou o caminho, mas ele sabe. Ele, ela, seja quem for, o nosso sagrado. Então é isso. E tudo que nós precisamos fazer é nos unir em amor, que é o amor que faz com que nós entendamos, é o amor que faz com que nós até mesmo tenhamos progresso. Perfeito. Muito obrigado, Fezinha. Muito obrigado a você. Até a próxima.